Olá, essa é a nossa primeira aula do curso Psicanálise e Psicopatologia e já vamos então iniciar aqui entendendo o que vem a ser a psicopatologia e qual a importância, de estar estudando esse tema, para os psicanalistas mais especificamente. A psicopatologia é o estudo que classifica e organiza os transtornos mentais, tais como depressão, ansiedade, os transtornos de personalidade, entre diversos outros. Olha, algo que é muito importante da gente observar, que vem sendo transmitido de uma forma bastante equivocada, é que a psicopatologia, ela coloca todo mundo dentro de uma caixinha. E esse é um discurso repetido pelos psicanalistas. Os psicanalistas eles ficam replicando esse discurso. Só que quando a gente observa esse discurso, a gente vê que ele surge por falta de conhecimento. Porque uma das principais características da psicopatologia é considerar a produção de subjetividade. Ou seja, ela entende que uma pessoa ela tem uma ansiedade. Tá, mas a ansiedade dessa pessoa não vai ser igual à ansiedade de outras pessoas. Então a psicopatologia também estuda a pessoa em sua singularidade. A subjetividade para a psicopatologia é algo que faz parte desse estudo. Então, quando você ouvir uma pessoa dizendo que a psicopatologia coloca todo mundo dentro de uma caixinha, esse é um discurso de quem não estudou a psicopatologia e não entende a importância que a psicopatologia dá à produção subjetiva. Então isso é muito importante dizer aqui logo no início desse curso, que isso é algo que é bastante recorrente da gente escutar. Então, a psicopatologia, partindo desse princípio que ela busca organizar e identificar e classificar os transtornos, os sofrimentos psicológicos, a sua principal funcionalidade é você, a partir da compreensão de um determinado sofrimento psíquico, novamente singular e subjetivo, você vai então criar caminhos para o seu processo de análise, de atendimento. Uma coisa muito importante, nós na psicanálise, nós não somos autorizados a fazer psicodiagnósticos, nós fazemos diagnósticos diferenciais. Mas, dentro do seu processo, você pode utilizar apenas como um norte. Esse psicodiagnóstico ele não vai servir para que você fale para o seu paciente o que tem, do que ele sofre, não vai servir também para laudos, nem nada do tipo, somente para o seu processo de análise. E por que é tão importante assim, entender qual o sofrimento do paciente? Porque a partir dessa compreensão, a partir da compreensão da estrutura, é que você vai elaborar os caminhos do seu processo de análise com aquele paciente em específico. Porque não adianta você fazer um processo de análise de uma forma desorganizada, sem entender bem a estrutura psíquica do paciente, sem entender como que o sofrimento dele se organiza, porque os resultados não vão ser efetivos e também você vai estar correndo um grande risco de estar lidando ali com um tipo de transtorno mental que é classificado como uma psicose, e aí você pode cometer erros que podem levar a prejuízos muito severos para aquele paciente. Na pior das hipóteses, ele vem a desistir do processo de análise, ou na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, a gente pode ver aí casos de suicídio, pessoas que cometeram homicídio com outras pessoas, especificamente falando sobre o marido que chega em casa e tira a vida da esposa. Então essas coisas não são incomuns. E eu fiz uma lista ali, de erros cometidos por psicanalistas, às vezes por falta de conhecimento, que esses erros aparecem aqui na supervisão e os psicanalistas cometem com bastante frequência, tá? É algo bem aqui recorrente. E por falta de ter um direcionamento dentro do seu processo, por falta às vezes de não conseguir compreender como que aquele sintoma se organiza e tratar às vezes uma psicopatologia que às vezes é classificada como uma psicose, ele trata ela como uma neurose. E aí que entra o grande problema. Então, partindo daí, começam a surgir os erros dos processos de análise e, com isso, o paciente acaba sendo aquele que tem o maior prejuízo. Então, é muito importante você ter essa compreensão.
Um ponto também que é muito importante ressaltar, que a maioria das desistências de processos de análise, quando o paciente desiste, é por conta de não se sentir confiante com o analista. E isso geralmente acontece porque o analista não tem o domínio sobre a compreensão das estruturas das psicopatologias. O analista ele não passa essa confiança. E como o processo de análise é um processo transferencial, se isso é um processo transferencial e você não passa essa confiança, o paciente não se sente seguro, ele não te vê na posição de alguém que pode ajudá-lo, logo ele vai desistir do processo mesmo. Então é muito importante que você consiga realizar, ter essa compreensão sobre o que é psicopatologia, como utilizar e entender que isso é algo muito importante, que o negacionismo é algo que só vem atrapalhar a psicanálise como um todo. Então, compreendendo isso, vamos entender aqui agora uma estrutura básica sobre a psicopatologia. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o conceito de psicopatologia ele está diretamente relacionado com o conceito de normalidade. O que é normal e o que é patológico. Vamos pensar a partir daí. O conceito de normal é algo muito difícil de definir. Isso porque o ser humano, a subjetividade faz com que isso fique amplo, né? Então, às vezes, uma coisa que é normal, mas aqui uma outra pessoa considera isso como anormal, então é um conceito amplo. Nós vamos ver aqui, então, as definições do que vem a ser o conceito de normalidade. Importante ressaltar aqui, essa definição foi tirada do texto do Dalgalahon, que é o estudo sobre a psicopatologia. Eu vou deixar aqui a imagem do livro para que vocês possam aí, procurar depois. Vamos lá, eu listei aqui, né, o que o livro fala sobre o que é normal e o que é psicopatológico. Bom, o primeiro aqui é normalidade. O primeiro ponto. Normalidade é a ausência de uma doença, ou seja, de um transtorno, mais especificamente. Vamos pensar já no primeiro problema dessa definição. Aqui eles definem o que é normal baseado naquilo que ele não é. E isso não é uma definição. Ou seja, normalidade pode ser muitas coisas. A gente só sabe o que ela não é. Então, não é uma definição muito boa. Uma outra definição aqui é a normalidade ideal. Ou seja, é um critério social construído a partir de uma conduta esperada, se é que nós podemos dizer assim. Eu espero que uma pessoa reaja de uma determinada forma em determinada circunstância. Mas aí entra uma outra questão. As pessoas elas podem ter reações muito diferentes. Então esse aqui é um conceito também que não é tão interessante assim. Por exemplo, eu posso ter uma reação diante de uma situação. Uma outra pessoa ela pode ter uma reação muito diferente daquela que a gente espera. Ou seja, esse é um conceito baseado numa questão projetiva. Ou seja, eu projeto no outro aquilo que eu sou, então eu espero que ele vá agir de uma determinada forma. Então vocês veem que existe esse distanciamento? Então essa classificação também não é interessante. Uma outra aqui é normalidade estatística. Aqui eles colocam que a normalidade é aquilo que aparece com uma maior frequência. Mas olha só, nem tudo que é frequente é normal. Vamos colocar aqui ou seja, nem tudo que é frequente é saudável, né? Então esse conceito de normalidade não seria interessante. Vamos colocar aqui a histeria coletiva, que é diversas pessoas em um determinado grupo. A maioria tem um comportamento que coloca em risco a vida dela, ou coloca em risco a sua saúde, e uma minoria não tem esse comportamento. Ou seja, uma maioria tem, uma minoria não. Então esse conceito também de normalidade a partir de uma quantidade também não é algo interessante. Tem o próximo aqui, normalidade relacionada ao bem-estar. Ou seja, é um critério que aqui a gente já observa, né? Nem sempre aquilo que a gente sente, né, como algo bom
Nem sempre aquilo é bom. Por quê? Pensa pelo o vício. A pessoa, às vezes, que tem um vício, ela sente um bem-estar ao ingerir algo ou ao fazer algo. Só que aí, isso faz com que isso seja bom para ela? Isso pode estar danificando a saúde dela, mas ela se sente bem. Então, se sentir bem não necessariamente significa também normalidade, que aquilo faça bem. Então, aqui a gente pode ter uma psicopatologia, como por exemplo o vício. Então, o vício seria uma psicopatologia que se enquadra nessa definição. Então, essa definição também não é algo interessante. E olha só, um detalhe curioso. Esse normalidade de bem-estar é uma definição da OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, vocês observam que até mesmo um órgão tão importante define o bem-estar, a normalidade, como relacionado ao se sentir bem. Então, vamos para o próximo. Normalidade funcional. A psicopatologia seria uma desfuncionalidade. Bom, esse conceito aqui já começa a se aproximar mais daquilo que a gente espera sobre a psicopatologia, né? A normalidade, ela é algo funcional, e a anormalidade é algo que não é funcional, algo desfuncional. Mas é aí que entra uma outra questão filosófica nesse ponto. O que vem a ser a desfuncionalidade relacionada às características humanas? Também se torna algo complicado. Então ainda nós não chegamos num ponto interessante sobre o conceito de normalidade. Tem o próximo, normalidade enquanto processo. Aqui, olha só, esse ponto aqui vai ser muito importante, porque os psicanalistas de uma determinada escola, eles associam a normalidade ao processo, ao prosseguimento do desenvolvimento. E eles classificam como doença a estagnação nesse desenvolvimento. Ou seja, eles acreditam que nós estamos em um processo de desenvolvimento constante. Quando esse processo para, é ali que se organiza uma psicopatologia. Nós vamos entender isso melhor nas aulas seguintes. Mas, então aqui, a psicodinâmica do sujeito, o movimento psíquico, é aquilo que é classificado, então, como saúde e bem-estar. A estagnação é tida como algo anormal, psicopatológico. Então, aqui, normalidade enquanto processo. Então, aqui, se tem o processo, está dentro da normalidade. Agora, um próximo ponto é a normalidade subjetiva. A percepção do próprio sujeito acerca do seu estado. Olha, esse daqui é próximo daquele que nós falamos lá, né, os anteriores. Que às vezes o sujeito ele acha que está bem. Por exemplo, uma pessoa que está com algum tipo de esquizofrenia, que ela se sente bem daquela forma, só que ela é um perigo para ela e para as outras pessoas. Então, aqui também a normalidade não faria sentido nesse quesito, né? Essa característica. Normalidade, liberdade. Esse próximo aqui, a doença mental seria uma perda da liberdade existencial. Ou seja, quando uma pessoa ela perde a capacidade de pensar por si mesmo, de viver por si mesmo, então ela estaria doente, emocionalmente falando. É um conceito ainda relativamente, vamos colocar assim, interessante, mas ainda não é exatamente aquilo que nós esperamos. Por quê? Vamos pensar assim, uma pessoa que ela comete um suicídio. Existe um amplo discurso, debate sobre a questão do suicídio assistido, né, sobre a legalização do suicídio. Vamos pensar assim, se é tão difícil definir o que é normal do que é patológico ou psicopatológico, vamos pensar em uma pessoa que então está ali para cometer um suicídio. Será que se essa pessoa fizesse um tratamento, será que talvez ela repensaria essa ação do suicídio? Ou será que ainda assim ela o faria? Então é uma questão também complicada. E por último, nós temos aqui normalidade operacional. Define o que é o normal ou patológico, baseado naquilo que seria
arbitrário, vamos dizer assim. E aqui a gente encontra dentro do DSM-5 essa definição. Dito isso, aqui nós fizemos então, passamos por todos os tipos de definição do que vem a ser o normal e o patológico. Tá. Aí, antes de entrarmos em um tema que mais relevante sobre essas definições, deixa eu fazer uma passagem bem breve para vocês sobre aqui alguns conceitos importantes acerca da psicopatologia. O conceito de normal ele foi adquirido a partir da cultura e do desenvolvimento social. Esse é o primeiro ponto. Pinel é quem trouxe a noção de doença mental. Pessoas que sofreram de alguma perturbação mental são doentes mentais, segundo Pinel. E Jasper foi um outro importante pensador dessa área. Foi um médico que afirmava a importância de entender as pessoas em sua totalidade e não as definir por sua psicopatologia. Olha que importante essa frase, nessa fala dele, porque isso já mostra que a psicopatologia não busca entender a pessoa a partir do seu transtorno mental. Só que isso é recorrente essa fala, né? Essa atribuição à psicopatologia, como se uma pessoa tem ansiedade, então todas as ansiedades são do mesmo jeito, todas as pessoas sentem da mesma forma. Não é assim. Aqui em Jasper a gente já consegue observar que a subjetividade é uma das coisas mais importantes na psicopatologia. Então, nós falamos sobre o conceito de normal, tentamos buscar uma definição que fosse apropriada, mas até então nós não conseguimos encontrar uma definição que fosse algo que definisse bem, né, o que vem a ser o normal. Para que a gente consiga entender bem, eu criei a minha própria definição do que vem a ser normal e do que vem a ser patológico. Para que a gente consiga entender isso, nós não vamos conseguir ter uma compreensão satisfatória da normalidade a partir de um único ponto, a partir de uma única característica. Isso porque a subjetividade nos leva a diversos fatores para colocar como normalidade. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu utilizo para definir a normalidade é não interferir na liberdade do outro. Ou seja, a minha liberdade ela tem um limite. Se eu começo a passar daquele ponto onde começa a interferir na liberdade do outro, ali já não é mais normal, porque o outro ele já começa a perder o seu espaço. Então, como uma pessoa não é mais importante que a outra, esse seria um dos critérios para a normalidade, né? Aquilo que eu faço e aquilo que eu penso não deve interferir na liberdade do outro. O próximo é carregar características universais. Olha, por mais que a subjetividade seja algo forte, né, nas relações sociais, existem características humanas que elas também são universais. Por exemplo, o casamento. O casamento é algo que todo mundo compreende o que é. Todo mundo sabe o que é. Só que eu entendo de uma forma, outra pessoa entende de outra forma. Mas existe o ponto em que existe uma certa convergência. Como, por exemplo, o casamento entre duas pessoas heterossexuais. Essas duas pessoas, a gente sabe que é um homem e uma mulher. E aí, a partir disso, as pessoas têm a sua... Então, vamos dizer assim, a sua percepção disso e criam a sua própria realidade baseado nesse fato. Então, existe uma universalidade além da subjetividade que constrói o ser humano na sua estrutura social. O próximo é capacidade de produzir subjetividade. Esse é um ponto que é super importante. Quando nós perdemos a nossa capacidade de produzir subjetividade, então é como se a gente entrasse num processo de degradação, porque a produção de subjetividade é uma espécie de atualização da nossa personalidade. Então, a partir desse processo, dessa produção de subjetividade, é que a gente vai conseguir manter a nossa mente saudável. Porque, vamos dizer que você está diante de uma situação nova.
Se você não tem uma capacidade de produzir subjetividade, você fica estagnado, como os psicanalistas lá falaram, então você não vai conseguir se adaptar àquela situação. Então ali você vai estar diante de um problema que você não vai conseguir solucionar. Então a partir daqui, a normalidade ela também entra em um ponto ali de divergência, né, entre o processo de desenvolvimento que foi falado, essa produção de subjetividade, e também sobre essa questão do adoecimento. Então, a permanência da capacidade de produção de subjetividade, ela também é algo que precisa estar ali para que uma pessoa seja considerada normal. Sentir bem ao entender as variações. Ou seja, nós sabemos que a felicidade ela é um estado mental, ela não é uma coisa constante. Nós temos na vida frustrações, nós temos problemas, e isso faz parte da vida como um todo. Então nós vamos pensar que a pessoa, quando ela compreende isso e ainda assim ela consegue manter a sua produção subjetiva, então é uma pessoa saudável e normal. O próximo é não gerar prejuízos para si. E aqui a gente fala de situações contraintuitivas. Olha só, nós seres humanos, nós somos dotados de algumas características que já são intuitivas. Por exemplo, o ato de fechar a mão. Eu fecho a mão só para essa direção, não dá para fechar pela outra direção. E isso a minha mente consegue entender isso, e quando eu preciso fechar a mão, eu fecho nessa direção. Então isso é intuitivo. Por exemplo, a preservação da espécie, ela nos dá características que também são intuitivas, como por exemplo, eu fazer algo, eu mesmo consegui cortar o meu braço, arrancar ele fora, isso seria contra-intuitivo. Então existe a dor como mecanismo de defesa, o medo como mecanismo de defesa, a ansiedade como mecanismo de defesa, ou seja, são coisas que estão ali para nos proteger. Então, quando você consegue fazer algo que é contra-intuitivo na sua subjetividade, e aqui observem, todos esses pontos, eles são um conjunto. Quando você retira um, pronto, já se desfez, já não é mais válido. Então, aquilo que você consegue fazer que é contra-intuitivo, baseado na sua subjetividade, então não é normal. Então essa é a minha definição de normalidade. É um conjunto dessas características que nos dão a possibilidade de conviver tanto com nós quanto em sociedade de uma forma saudável. Saudável não significa ausência de doença, significa a permanência de um processo de produção de subjetividade e o processo de desenvolvimento. Essa então é a nossa primeira aula, para que a gente consiga entender o que vem a ser a normalidade e o que vem a ser o anormal. Nas próximas aulas nós vamos entrar em alguns outros pontos importantes, como por exemplo, vamos entender o que vem a ser a psicopatologia na perspectiva psicanalítica freudiana. Então, na próxima aula, nós vamos compreender a psicopatologia baseado no modelo freudiano. Então, vamos lá para a próxima aula. Vou deixar o vídeo logo aqui abaixo da aula seguinte.